Fala galera, como é que vocês estão? Gente, tenho que dizer que estou muito feliz de estar aqui novamente dando aula para vocês. Esse segundo ano, né, que é tão brabo, cheio de gente tão inteligente, da hora, com um papo bacana. Gente, vocês são top demais. Eu não sei se todo mundo aí já sabia, mas eu, graças a Deus, voltei a dar aula para vocês, tá bom? E vamos junto aí que a gente fica até o final do semestre, né, desenvolvendo bastante aí os conteúdos de história, beleza? Eu andei conversando com o professor Flávio para poder saber até que ponto, né, vocês chegaram dos conteúdos no bimestre passado. E eu vi que vocês já estudaram um pouquinho aí, né, sobre a Revolução Francesa, sobre o Iluminismo. Então, como essas duas primeiras aulas que nós teremos serão uma espécie de retomada de conteúdo, então, né, por que a gente não faz uma revisão geral sobre a história moderna? Beleza? Eu imagino, né, que a gente vai sentir um pouco de diferença por estar tendo essas aulas agora a partir da videoaula, né, já que a gente não tem contato direto como a gente estava tendo pelo menos pelo Google Meet, né? Agora eu me senti um pouco estranho de não estar dando aula, né, para um bando de pessoas com ícones de anime. Mas tudo bem, né? Se eu tenho uma coisa a dizer é o seguinte: essa aula aqui está parecendo uma monarquia, viu? Porque tá cheio de príncipe e princesa assistindo a aula, beleza? Fora as piadinhas aí, pessoal, vamos começar esse assunto, tá? Esse tema que eu particularmente considero a melhor parte da história, viu? A história moderna é fantástica, gente. Então, bora embarcar nessa aventura aqui, porque tem muita coisa pra gente conversar, beleza? E já começando, né, com um memezinho básico aí. Quem aí, né, alguns meses, anos atrás, sei lá, não viu esse meme, né, do casal moderno é composto, né, por uma pessoa tal e etc. Esse aí foi só um dos vários que eu encontrei quando eu procurei lá no Google, beleza? Na verdade, se a gente for pensar bem, né, o casal moderno ele é composto o quê? Por uma camponesa, por um camponês, ou o casal moderno é composto por um rei, uma princesa, uma rainha e etc. Porque quando a gente diz sobre casal moderno, pessoal, a gente está dizendo sobre uma pessoa aí, um casal que já morreu há pelo menos 200 anos. Porque o período moderno, galera, ele vai somente, né, de 1453 até 1789, tá? Esse termo moderno, para a gente, ele nos remete a quê? A coisas atuais, certo? Nos traz uma noção sobre internet, sobre tecnologias, né? Uma cidade moderna, por exemplo, é uma cidade tecnológica, é uma cidade limpa, né? É uma cidade onde tem infraestrutura, onde tem, por exemplo, um transporte público, né, eficiente e por aí vai. Então, o termo moderno sempre nos foi associado a coisas modernas, coisas atuais. E é por isso que muita gente acaba se enganando. Por quê? Porque quando a gente para observar a história, parece que nós vivemos o período onde há mais modernidade, onde há mais tecnologia, não é mesmo? E é nesse momento que muita gente acaba se embananando e confundindo, achando, né, que dentro daquela periodização do tempo, onde envolve pré-história, história antiga, história medieval, né, acaba pensando que o momento em que nós vivemos hoje é a idade moderna, né? Tudo isso, né, graças também a um pouco da influência daquele filme do Charles Chaplin, que é o Tempos Modernos. Só que, na verdade, desde antes, né, de Charles Chaplin, nós vivemos um período já chamado de história contemporânea. Viu, pessoal? A história moderna, ela acabou aí, ó, há mais de 200 anos atrás, ok? Embora esse termo moderno, modernidade, nos faça então a repensar sobre questões atuais ou até mesmo questões futurísticas, né? Na verdade, quando a gente diz período moderno, é algo que já foi há muito tempo, beleza? Então, lembrem bem, a Idade Moderna, tá? Ela acabou em 1789 com a Revolução Francesa. Enquanto, né, nós vivemos, né, em 2021 dentro do período conhecido como História Contemporânea. Uma história, né, cheia de modernidades. Beleza, pessoal? Eu sei, tá? Vou bancar o chatão aqui, ter que explicar o meme, porque eu sei que vai ter muita gente chata explicando o meme. Mas o ponto é o seguinte, beleza, o casal moderno quer dizer o casal atual, o casal da atualidade. Mas é um trocadilho, beleza? Então não se prendam a isso, tá? Apenas sorriam e acenem. Vamos lá. Beleza. O período moderno, eu acho, pessoal, ele é muito da hora, porque é um momento onde vai rolar muitas transformações.
é quando vai acontecer muito das bases para as transformações que o mundo atual vive hoje, certo? Ele vai ter início, né, em 1453 com a invasão e a queda, né, de Constantinopla, certo? Uma das principais características, não somente características, né, mas de eventos marcantes que vão determinar o porquê essa história, né, o porquê esse período ele é tão importante, vai ser principalmente, né, as grandes navegações, o período do Renascimento, né, as reformas religiosas e as revoluções, certo? Tanto é que a Revolução Francesa ela marca o fim, né, da Idade Moderna, em 1789, e marca, né, o início também da Idade Contemporânea, que é o período que nós estamos até hoje. Beleza? Vamos dar sequência aqui. Bom, nada melhor, né, para começar alguma coisa senão pelo início, certo? Vamos pensar aqui, a queda de Constantinopla, ou como muitos conhecem, a tomada de Constantinopla, ou até mesmo a invasão de Constantinopla, ou a conquista de Constantinopla. São muitos termos que no final remetem à mesma coisa. É o fim, né, de um império, é o fim de uma das cidades, né, principais dessa época, certo? Se não a principal. A gente tem que entender que nós estudamos através de uma perspectiva eurocêntrica, tá? E a história moderna, ela é totalmente voltada como a Europa como sendo o centro das coisas. Então a gente vai perceber que questões que envolvem o continente americano, a África e a Ásia giram em torno de um contexto relacionado à Europa, tá bom? Provavelmente, os jovens da idade de vocês aí, que vivem na China, no Japão, ali no continente asiático, eles têm uma outra perspectiva, né, sobre a educação. Né? Provavelmente eles tomam ali o continente deles como o centro. Então, quando a gente entende o eurocentrismo, a gente para perceber o quê? A gente vai ter as questões da Europa como centro e a gente entende que essa influência acontece a nós hoje devido à questão do Ocidente, devido a como nós fomos colonizados por países europeus, certo? O fato de nós estarmos nesse momento falando português, né, que é um idioma natural da Europa, né, de Portugal, que tem suas origens, né, no latim, que era o idioma falado em Roma, certo? Então é por essas e outras aí que nós temos esse tipo de educação, esse tipo de perspectiva e essa visão que considera 1453 como sendo um marco tão importante que foi um divisor de águas para simbolizar o quê? O fim da Idade Média e o início, né, da história contemporânea, ou melhor, e o fim, né, da história moderna, beleza? Então vamos lá. Essa imagem aqui, né, a gente consegue perceber o que? Tem uma galera muito louca tacando uns canhões, umas bombas ali, né, tacando fogo na cidade. Olha ali a muralha ruindo, os caras cavalgando, né? Bora lá, cara, bora dominar Constantinopla, né? É muito importante quando a gente tem essa visão sobre um quadro, porque nós sabemos, né, o quanto as coisas são exageradas quando se trata de representações. Mas ao mesmo tempo, nós podemos observar aqui, né, alguns traços pertinentes a gente entender. Por exemplo, a cidade altamente fortificada, certo? Os inimigos, né, também têm um poder bélico impressionante. São catapultas, são canhões, certo? A gente pode perceber que está chovendo fogo ali, ó, chovendo bala dos dois lados, certo? Quando a gente analisa, pessoal, principalmente esse quadro, nós podemos perceber quais são os personagens envolvidos nisso, tá bom? São pessoas montadas em cavalo, com certas roupas diferentes, né? Não são aquelas armaduras como a gente imaginava que fosse durante toda a Idade Média, mas é porque aquelas armaduras, aquelas vestimentas são características da Europa. Quem está tomando Constantinopla, na verdade, são quem? Os muçulmanos, são os turcos, certo? Isso tudo se deve à expansão muçulmana que vai acontecer, né, devido a Maomé, ainda no século VII. Então, o Império Árabe, pessoal, o Império Muçulmano ali, ele vai ficar enorme, vai ficar muito grande, muito poderoso.
Não é à toa que eles vão, em determinado momento, conseguir invadir e colonizar parte da Europa, sendo principalmente ali Portugal e Espanha. Beleza? Agora vamos lá. Todo mundo aí está afiado no que é Constantinopla? Pô, o que a ver Constantinopla com o meu dia aqui? O que tem a ver eu estar aprendendo sobre a queda de Constantinopla? Ah não, professor, me ajuda aí, né, cara? Tô querendo jogar Free Fire e você me falando sobre Constantinopla. Calma, gente. Tudo na história tem uma conexão, tudo faz um sentido. Inclusive, a queda de Constantinopla está altamente ligada ao porquê nós estamos aqui hoje. Vocês sabiam disso? Olha só. Tendo então noção de que a queda de Constantinopla marca o fim da Idade Média, vocês conseguem lembrar o que marca o início da Idade Média? O início da Idade Média é também a queda do Império, né? É o caso, a queda do Império Romano. Vamos fazer essa retrospectiva. O Império Romano, pessoal, ele era tão grandioso que ele foi dividido em dois, certo? O Império Romano do Ocidente, com capital em Roma, e o Império Romano do Oriente, com a capital em Constantinopla. A queda do Império Romano do Ocidente é o que marca o fim da história antiga e o início da Idade Média. Nesse momento, ali na Europa, vai surgir então os reinos bárbaros, né, os reinos medievais, certo? Que são quem? São os francos, os anglo-saxônicos, os visigodos, os ostrogodos e por aí vai. Todos esses reinos medievais vão dar origem aos países que nós conhecemos hoje, como por exemplo a França, a Alemanha, Inglaterra, Portugal, Espanha e por aí vai. Entenderam? Então, a queda de Constantinopla, né, que é o que sobrou do Império Romano do Oriente, na verdade não é o que sobrou, é um grande império, tá? Tanto é que eles são conhecidos, né, como Império Bizantino, tá bom? Então olha só, Constantinopla é a capital do Império Bizantino. Ela não é mais conhecida como o Império Romano do Oriente. Ele é o Império Bizantino ou o Império de Bizâncio, tá? Com a cidade, capital mais importante, Constantinopla, ok? Tudo isso aí, pessoal, vocês podem ir anotando, tá? Que é muito, muito importante e vai cair, né, nas avaliações de vocês aí. Então, fiquem ligados, beleza? Agora vamos lá. Professor, beleza, isso é muito legal, cara. Mas o que isso tem a ver comigo ainda, tá? Eu vou explicar para você. Olha aqui no próximo slide. Na verdade, é depois desse slide ainda. O termo queda de Constantinopla refere-se a um acontecimento que se deu em 29 de maio de 1953, quando essa cidade bizantina foi tomada pelos turcos otomanos, liderados pelo sultão Mehmed II. Agora vamos observar o mapa. Olha que legal, pessoal. Esse mapa aqui, se vocês conseguem perceber bem, está retratando, né? Cadê o meu pincelzinho? Vermelhinho. Aqui, pessoal. Ué, tá ruim isso aqui. Aí, melhorou. Isso aqui, pessoal, é o Egito, beleza? Toda essa região aqui, ó, é a África, beleza? Toda essa região aqui é o que a gente conhece, né, como o Oriente Médio, beleza? Essa parte que eu vou colocar azulzinho aqui, ó, é a Europa, tá? Olha que interessante. O território, né? Esse aqui é o território representado como o Império Árabe, beleza? Tudo começa aqui, tá? Na Península Arábica, beleza? Nessa região aqui, ó, de Medina, Lameca e tudo mais. O Império Árabe, ele vai crescer após a unificação ali, né? Que Maomé vai fazer. Ele vai unir todos aqueles povos nômades, toda aquela galera que tinha aquela religião politeísta, vai unificar todo mundo com a crença, né, em Alá. Né? Depois dele, os outros califados, né, vão expandir o território, conquistando aqui o Oriente Médio, conquistando aqui todo o norte da África, beleza? Do Egito ao Marrocos. Nessa região aqui, onde está o Estreito de Gibraltar, é um ponto que liga, quase liga aqui, ó, quase conecta a África à Europa, tá? É bem curto. E através dessa rota aqui, eles conseguiram entrar e conquistar, né, a Península Ibérica, que é onde está Portugal e Espanha,
Beleza, pessoal? Olha só, aqui é onde está Constantinopla e o Império Bizantino, beleza? Olha por que isso aqui é importante. Os muçulmanos, eles vão entrar em muitas brigas, né, com os europeus, principalmente os católicos, por conta dessa cidadezinha que está aqui, ó, Jerusalém. Jerusalém é uma importante cidade, tanto para os católicos, quanto para os judeus e quanto para os muçulmanos, beleza? Os muçulmanos acreditam, né, que Maomé ascendeu aos céus em Jerusalém. Jerusalém é uma cidade muito importante, né, para os hebreus, porque faz parte da formação, né, da história deles e tudo mais. E Jerusalém é muito importante para o catolicismo devido a Jesus Cristo, certo? Então, os católicos sempre peregrinavam para Jerusalém. Tá? Quando o Império Árabe, né, conquista Jerusalém, os católicos vão ficar muito indignados, né, e vão organizar o quê? As cruzadas. Isso mesmo, pessoal. As cruzadas foi o quê? Um movimento em que a Igreja Católica, já muito poderosa nessa época, começa a chamar os europeus aqui, ó, católicos, para poder ajudar a conquistar Jerusalém, sobre a bandeira de Jesus Cristo, né? Essa galera com essa cruz aqui vermelha, conhecida como os Templários. Mas houve, pessoal, a marcha das crianças, houve muitas cruzadas, beleza? Tudo isso aí no século XI, tá? E a gente está falando aqui, né, da questão do século XVI, que já é, ou melhor, do século XV, quando vai haver a queda, né, de Constantinopla. Então vamos ver. O mapa aqui já está todo rabiscado, mas é isso que importa. Quando a gente estuda, né, sobre o eurocentrismo, a gente percebe que muitas coisas que a gente acha que é, na verdade, invenção europeia, é, na verdade, coisas que foram desenvolvidas no continente asiático. Tá? Enquanto na Idade Média, né, esses reinos europeus, que na verdade são as maiores potências do mundo hoje, né, as nações europeias, a gente entende que enquanto eles estavam se formando, né, enquanto Estado-nação, a Ásia, pessoal, já era altamente populosa, já havia tanta tecnologia, havia tantas novidades, tanta coisa, né? E isso fazia com que os europeus se interessassem pelos produtos, pelas coisas que eram produzidas no continente asiático, certo? E então, olha só, a gente está vendo aqui, ó, Veneza, né? Veneza, a Itália, né, que na época não era formada ainda, e várias outras cidades desse lado aqui, né, do mar Mediterrâneo, faziam uma rota comercial, né, cruzando Constantinopla, tanto via marítima ou terrestre, né, para poder chegar aqui e fazer o comércio, né, das especiarias, o comércio de tapeçarias, comércio de produtos finos, né, vindo da China, vindo da Índia, tá bom? Então isso tudo era muito interessante para os mercados e para a nobresia e para as pessoas que viviam na Europa, certo? Então é aqui que está o X da questão. Por que 1453 é algo tão determinante para eu estar aqui hoje, você estar aí hoje, né, me assistindo? É por conta do seguinte, galera. Essa, né, Constantinopla, o Império Bizantino, era a principal rota de acesso para poder chegar no continente asiático, certo? Para poder chegar ao comércio das especiarias. O Império Bizantino, ele sobreviveu porque ele era uma potência, né? Ele liderava esse comércio negociando, né, com o continente asiático aos interesses ali, né, do pessoal da Europa. Então o que isso significava? Era, né, um império altamente, né, comerciante, né? Então eles comercializavam demais e trocavam, né, esses produtos, acumulavam muito dinheiro. Era a principal rota de acesso entre a Europa, né, e a Ásia. Então, o que acontece? Em 1453, os turcos otomanos vão e invadem e conquistam
o Império Bizantino e tomam Constantinopla, certo? Agora, pessoal, toda essa região aqui, ó, até pintar de amarelinho, faz parte do Império Árabe. Tanto é, pessoal, que Constantinopla nunca mais foi retomada, tá? Hoje, a atual cidade de Constantinopla é Istambul, tá? Que é nada mais nada menos que a capital da Turquia. Os turcos otomanos, né? Não os turcos otomanos, mas os turcos estão lá até hoje, beleza? É a Turquia, pô. Então, beleza. O que acontece? Quando a gente para analisar isso, então, o que isso significa, afinal de contas, para a gente? Com essa rota comercial sendo bloqueada, né, pelos muçulmanos, né, o que vai acontecer? O pessoal aqui na Europa, que já estava acostumado com as especiarias, com os produtos e com tudo mais, vai acabar ficando o quê? Sem as coisas que eles queriam, sem os artigos finos, sem as especiarias, sem os tapetes e tudo mais. Não só tapetes, roupas também, a seda. A seda, pessoal, era o que interessava pra caramba os mercados europeus. Então, não quer dizer que ficou impedido de chegar esses produtos lá. Agora tem um novo xerife na cidade, né? Se, por exemplo, vamos fazer uma analogia. Se, por exemplo, Constantinopla ali, ó, repassava os produtos, as especiarias por um produto, vamos supor que agora os árabes, né, vão passar esse produto aí, né, por, sei lá, o dobro ou o triplo do valor. E se reclamar, os caras falam, se reclamar, cara, você vai ficar sem ainda, que é o que manda aqui agora, beleza? Né? Allah Akbar. Então, o que isso significa, pessoal? O Império Árabe ele era muito poderoso, tá? Ele era muito poderoso. Ele, como vocês podem ver aí no mapa, ele era muito grandioso, certo? Então, a gente pode perceber o quê? Os europeus não tinham uma capacidade bélica ou um exército capaz de deter isso aqui. Entenderam? Então, eles ainda continuaram comprando as coisas com um preço mais caro, certo? Só que aí, isso vai motivar o quê? Os europeus a encontrarem uma nova rota para poder chegar até a Ásia, certo? E é justamente, pessoal, a busca por essa nova rota que vai fazer com que eles cheguem aonde? Né? Aonde? As grandes navegações, pessoal. As grandes navegações vão impulsionar o quê? A descoberta não somente de uma nova rota para chegar até as especiarias, até a Ásia. Simplesmente, pessoal, vão encontrar um novo continente. Qual que é o nome desse continente, pessoal? Continente, na verdade não tinha esse nome antes, vai ter depois, né, que eles vão lá e colonizam. Continente americano. É isso aí, pessoal. Eu sei que vocês já estavam na ponta da língua, é isso mesmo, cara. Olha como a expansão árabe, né? Não árabe, tipo assim, vocês vão confundir muito o termo, porque eu vou ficar meio que confuso falando, mas é normal mesmo. A gente fala, né, do Império Árabe, mas havia diferentes califados, tá bom? Havia os turcos otomanos, por exemplo. Mas, né, no geral, eu quero me referir aqui aos muçulmanos, a galera que compartilhava ali a mesma religião. Em contraste, a galera, né, europeia que compartilhava a mesma religião, que no caso é o catolicismo. Então a gente vê aqui, né, duas grandes forças, né? De um lado, os católicos e de um outro lado, os muçulmanos, beleza? Era a Igreja Católica e o Islã, beleza? Então, como eu disse para vocês, naquela época, naquele momento, os europeus não tinham condições de reconquistar Constantinopla, de enfrentar aquela barreira e ultrapassar aquele território e fazer o comércio livre. Então eles vão buscar uma nova rota, tá bom? E esse pioneirismo marítimo se deve graças a Portugal e a Espanha, beleza? Na verdade, a Espanha vai pegar rabeira no espírito, né, marítimo de Portugal. Portugal vai colonizar o norte da África e cada vez mais, né, vai encontrando novas rotas de acesso para poder tentar chegar à Ásia, certo? Tanto é que eles vão chegar ali através do Cabo das Tormentas, que fica ali no ponto sul, né, do continente africano, beleza?
essa descoberta, né, espanhola do continente americano, né, a gente conhece aí por meio de Cristóvão Colombo, só não é uma coisa descoberta completamente pelos portugueses, porque quando Cristóvão Colombo chegou e falou, oh, eu suponho que tenha uma nova rota ali, os portugueses meio que pensaram, cara, então, a gente já tem uma rota fixa para poder chegar até a Ásia, então tá de boa. Então ele vai para a Espanha, né, e fala a mesma coisa. E ele consegue, né, um financiamento de um navio, que era uma coisa muito cara, com uma tripulação, e ele vai navegando, né, e vai mudando no caderno de bordo lá dele, né, as anotações do diário dele. E todo mundo fala, pô, a gente está meio longe, não está não? Eu falei, não, olha aqui o caderno, a gente só andou tantas milhas, a gente só andou tantas milhas, né? E de repente os caras chegam, né, acho que é na República Dominicana, em primeiro lugar, é umas ilhas ali, né, da América Central. E só depois descobrem, né, que se tratava, na verdade, de um novo continente. Beleza? Então vejam só. Eu quero que vocês façam essa analogia. Esse momento, tá, da história moderna, ele é muito transformador. Gente, simplesmente descobrir um outro continente, os caras não faziam ideia que estavam ali, e altamente ocupado, uma extensão territorial enorme. Os caras ficaram de cara, certo? Então, né, eram novas possibilidades de riqueza. Só, sei lá, cara, ninguém esperava encontrar tantas riquezas quanto os europeus vão encontrar aqui, né, no continente americano. Beleza? E isso aí é um fator determinante para gerar a nossa presença aqui hoje, não é mesmo? Como eu disse, cara, a gente está falando português, né, no meio de Goiás, cara. A gente está aqui no Planalto Central, né, Centro-Oeste, Brasil, falando um idioma que tem origem já há centenas de anos, né, e uns povos que viviam na Península, vivem na Península Ibérica, na Europa, há quantos milhares de quilômetros aqui, e que realmente, pessoal, há 2000 anos atrás, foram colonizados pela uma das maiores civilizações que já pisaram na Terra, que são os romanos, né? A gente sabe, eu já falei para vocês, o português é um idioma derivado do latim. Então para ver o tanto que essa história não está conectada, o tanto que a história moderna não é importante para a gente estar aqui hoje. Beleza? Então é isso aí, galera. A gente ainda vai ter uma próxima aula, na qual eu vou falar mais um pouquinho, né, sobre a das grandes transformações, as grandes novidades aí, o que mais impulsionou e marcou esse momento, né, da história, conhecido como história moderna. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado. Não esquece de se inscrever no canal. Não sei se é aqui, se é ali. E também tem o sininho, ou é desse lado aqui. Mas é isso aí. Não percam, tá, os vídeos. E sempre eu vou estar mandando lá no grupo de vocês também. Beleza? Então é isso aí. Tchau, tchau. Até mais.